A gente precisa educar para envelhecer, mas quem? As crianças, para que a gente tenha culturalmente isso melhor. Só que acontece uma coisa muito maluca, porque de repente você quer escalar uma atriz de 60, 70 anos e você não tem gente com cara de 70 anos. Todas as de 70 estão com cara de 50, 45. No médico, assim, a gente se forma relativamente novo, acho que eu tinha 24, 25 anos, né? Eu tinha uma cara de feto, assim, quando eu olho as fotos, eu falava assim, gente, realmente, como que os pacientes conseguem? Olá pessoal, eu sou o Jairo Bauer e esse é o Conexão Viva Bem, o programa do UOL que vai tirar todas as suas dúvidas sobre saúde, corpo e mente. A cada dia um tema diferente com convidados muito especiais. Hoje a gente tem a honra de receber aqui a atriz Natália Lage. Oi, Natália. Tudo bom, Jairo? Prazer estar aqui com você. E a geriatra Maísa Cairala. Oi, Maísa, tudo bem? Muito bem-vinda. Jairo, tudo bem? Obrigada pelo convite, Natália, obrigada pelo convite. Pois é, e a gente está aqui para falar sobre a fonte da juventude. Pois é, pessoal, será que tem um segredo para a gente parecer mais jovem do que a gente realmente é? Vamos ouvir um pouco e a gente começa perguntando para a Natália o seguinte. Natália, você está com 41 anos, mais de 30 anos, né, de trabalhos como atriz, e você continua com a mesma cara de sempre, né, de criança, de jovem. Como que é isso? Quais são os segredos? Olha, eu não sei, isso é uma coisa que falam muito para mim. Eu comecei a trabalhar criança ainda, né? Eu fui atriz mirim. Então, eu acho que as pessoas têm uma memória minha ainda de criança, muita gente tem uma memória minha de criança. E não sei, eu acho que tem uma coisa mesmo da compleição física, assim, do meu rosto, enfim. Talvez tenha um pouco do meu jeito. Eu nunca soube responder essa resposta muito assertivamente, Jairo. Um certo ânimo, uma certa alegria, um certo espírito jovial. Não sei te dizer exatamente, mas eu sei que é uma coisa que recorrentemente as pessoas falam para mim, nossa, você parece uma menina. Eu acho bom porque, no final das contas, eu aumento a minha possibilidade de trabalhar mais tempo, né? Porque eu vou alongando a minha carreira. Agora eu já estou começando a fazer papéis de mãe, né? Antigamente não fazia, mas de uns anos para cá já fiz algumas mães. Ainda não sou mãe, tenho vontade de ser ainda, mas ainda não sou. Mas já estou começando nesse novo patamar aí da carreira, mas ainda com esse rosto de 12. Muito legal, muito legal. Mas, na tua visão, assim, o que é ser jovem? Você acha que é mais uma questão de aparência, de estética, ou é uma questão de saúde, de qualidade de vida? Explica um pouquinho pra gente como ficam esses conceitos. Jairo, é bem isso mesmo. Eu acho que é o que a gente transparece, né? Realmente a Natália, eu me lembro dela nova e ela mantém esse espírito jovial. É interessante que a minha juventude, a minha infância e juventude, tinha a Dona Benta, né, a atriz que sempre parecia mais velha, porque ela era nova e ela precisava, então, fazer aquele papel mais envelhecida. E ao longo dos anos, os últimos anos, a gente tem tido a transformação dos idosos. Seja a transformação do rostinho deles no metrô, em que eles não aparecem mais de bengala, eles já são mais joviais na forma das roupas, na forma de falar. A gente tem diversos exemplos de pessoas extremamente ativas. Mas, sem dúvida nenhuma, Jairo, o que difere um idoso, que inclusive eu posso te dizer que você tem idosos aos 60 anos e jovens aos 90 anos, e não nos falta um exemplo, né? É realmente o espírito e a forma como você vê o envelhecimento, como você encara isso. E eu vou além para te dizer que isso deve ser uma situação pensada quando a gente nasce. A pessoa que deixa para pensar nisso aos 60 anos, ela perdeu 60 anos de como envelhecer. Então, respondendo a tua pergunta, é realmente o que você sente e a forma como você lida com essa fase que é o envelhecimento. Muito legal. Natália, dando carona nisso que Maísa acabou de falar para a gente,
Em algum momento isso te incomoda, né? Essa questão de parecer mais jovem do que você te atrapalha em algum ponto, em algum momento, ou não, né? Você integra isso que você sente com que você aparece e é por aí mesmo. Olha, Jairo, eu acho que no final das contas eu estou ficando velha, porque muita coisa que me incomodava não me incomoda mais. Isso já me incomodou. Eu acho que num momento ali, ficava, você é tão garotinha, nossa, parece uma menininha, nossa. E eu achava isso chato. Ou eu estou começando a achar isso legal, sabe? Eu não sei se é que realmente eu estou ficando mais velha, ou mais segura, ou não sei o quê. Mas outras questões também. Eu tive durante um tempo questões com o meu corpo, que eu fui mais gordinha na minha adolescência. Enfim, cheguei num peso, eu não sou magríssima, mas enfim, mas também não estou mais no meu sobrepeso, então também é uma questão que me incomodava, não me incomoda mais. Então eu acho que tem essa qualidade, né, de uma certa maturidade, que eu acho que não acaba nunca, que a gente está sempre aprendendo, né? Mas que a gente vai aprendendo a se aceitar, e as nossas características, e o nosso jeito, e lidar melhor com aquilo que a gente é, né? Então, se eu puder te responder assim, acho que hoje em dia, cada vez menos, isso é uma questão para mim. Você sabe que você está falando isso, e a Maísa deve também ter enfrentado uma situação parecida. Quando a gente se forma, né, como médico, assim, a gente se forma relativamente novo, acho que eu tinha 24, 25 anos, né? E eu tinha uma cara de feto, assim, quando eu olho as fotos, eu falava assim, gente, realmente, como que os pacientes conseguem? Para a gente isso é horrível, né? Para nossa profissão, realmente existe essa cultura de que o médico mais velho é o que mais sabe. E existe um sentido nisso pela experiência, né, Jairo? Mas eu já cheguei à porta da casa de alguém e falou, mas mandaram uma criança? Isso há bastante tempo, mas existe isso. É engraçado, chama o médico, o estagiário, chama o médico. A gente já era médico, formado, já tinha feito residência. Mas é legal. É legal a gente poder envelhecer e lidar bem com essa questão, né? A Maísa falou dessa coisa da jovialidade, de você já lidar com isso desde cedo, né? Não esperar 60 anos para isso ocupar um espaço na tua vida. Mas eu queria aproveitar e perguntar para a Maísa, além dessa forma como a gente lida com o processo de envelhecimento, você acha que cultura, lazer, esporte, alimentação, o humor da gente, tudo isso pode contribuir assim para essa questão da jovialidade? Então, sem dúvida, Jair, o envelhecimento ele é composto de vários pilares, né? Então, culturalmente, sim, sem dúvida nenhuma, o controle dos fatores de risco que te levam bem até a meia-vida, os 50 anos, faz com que você tenha mais 50 anos bem. Isso é extremamente comprovado. As pessoas que não pensaram nisso e chegaram aos 50 anos sem uma boa qualidade de vida, elas não terão mais 50 anos com boa qualidade. A religiosidade é extremamente importante, a atividade física, os hábitos de alimentação, a resiliência, Jairo, a forma como você lida com os problemas, né? A gente sabe que as pessoas que têm distúrbios depressivos, as pessoas que têm alguns fatos como esses acontecimentos na vida em que a pessoa não consegue se desdobrar, ela não consegue transpor isso, levam a envelhecimento pior. Isso tudo já é comprovado. Eu tenho inúmeros pacientes, por exemplo, que lidaram bem com a situação oncológica. E a gente sabe disso, que essas pessoas que conseguiram vencer momentos difíceis como esses, que são resilientes, têm muito do seu próprio psicológico e da forma como ela lida com a vida. E economicamente também, né? As pessoas falam, mas a forma econômica é importante? Sim, porque ela te traduz na melhor cultura, na escolha dos alimentos, na escolha da prevenção, que é extremamente importante a gente se prevenir, porque as doenças realmente elas aparecem. Quanto mais cedo você souber delas, melhor você consegue lidar. Mas, no geral, realmente, a tua religiosidade, a tua forma de acreditar, o teu otimismo em relação ao envelhecimento, são situações muito importantes. Olha, o Cícero, antes de Cristo, ele tem uma obra fantástica sobre envelhecimento, um filósofo, e ele dizia o seguinte: ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano. E a gente passa por muitos anos após isso, hoje no século XXI, e a gente ainda se defronta com algumas pessoas que pensam, poxa, eu tenho 60 anos, já fiz bastante, talvez eu não tenha mais que viver. Então, é puramente psicológico, individual, a forma como a gente lida
do envelhecimento dia a dia. É legal isso que vocês estão falando, porque, assim, situações difíceis todos nós vamos enfrentar na vida, né? Uma perda, uma dificuldade, um problema, mas o jeito que se lida com isso, né, realmente pode fazer toda a diferença. Eu queria aproveitar para perguntar para a Maísa e para a Natália também. Natália, você é uma pessoa que você se relaciona bem com as outras pessoas, você conta com rede de apoio, ou com redes de apoio quando você não está bem, e isso te ajuda a você inverter, né, o jeito que você está olhando o problema, a dificuldade, isso também contribui para a tua jovialidade, de alguma forma. E, Maísa, você acha que essa coisa das redes de apoio assim, podem fazer toda a diferença no processo de envelhecimento, assim, manter os vínculos à medida que a gente envelhece? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho, graças a Deus, assim, amigos muito próximos e muito, muito queridos, e tenho uma relação familiar muito boa com os meus pais, com os meus irmãos, e isso é fundamental para mim. Eu acho que eu sou uma boa ouvinte, eu sou uma pessoa com mais dúvidas do que certezas, então eu gosto de conversar, eu tenho coragem de dizer quando eu não estou confiante ou quando eu não estou certa para tomar uma decisão, eu converso, eu escuto as pessoas que eu confio, que eu sei que gostam de mim, enfim, que eu admiro. E eu acho que isso é fundamental, assim, porque embora a gente tenha uma natureza solitária de alguma forma, né, que a gente nasce sozinho e morre sozinho, o primeiro e o último momento são solitários, a gente veio aqui para estar junto, para trocar, para, enfim, para poder ajudar as pessoas e ser ajudado por elas também, né? E a Maísa falou também da questão da religiosidade, eu sou cristã também, então acho que um olhar, assim, um entendimento, seja qual for ele, né? Assim, uma resposta que você tenha para o estar aqui, ela te conforta e te dá um ânimo para viver e para acreditar nas pessoas e na vida e nas coisas, e eu acho que isso também dá uma coragem, dá uma vontade de viver, né? Muito legal, muito legal. E aí, Maísa, redes sociais... Não, sem dúvida. Uhum. Sem dúvida, Jairo, você sabe que tem um estudo de Harvard muito importante, que eles avaliaram um monte de gente lá, centenas, milhares de pessoas, e falou justamente isso, que a importância do vínculo social, de você ter o afeto e o vínculo das pessoas. Olha, às vezes a gente não consegue tratar um idoso porque ele não tem vínculo social. A gente não consegue estabelecer isso para a cuidadora, a gente liga para o filho e nem sempre a gente tem essa resposta. Então, esse estudo foi interessante, mostrando exatamente o que você me perguntou. Quanto maior o vínculo, maior a longevidade das pessoas. E a gente vê isso, Jairo, nessas Ilhas Azuis, que tem aquela longevidade enorme, na Grécia, na Itália, que são aquelas populações que vivem por si e são muito bem vinculadas. E aproveito a tua pergunta para dizer agora o que a Natália também nós estamos vivendo, é essa pandemia, né? A dificuldade enorme, principalmente do Brasil, com essa cultura latino-americana que a gente tem calorosa, é de manter o isolamento social. E é aí, Jairo, é aí que vem o prejuízo, né? Da depressão dos idosos, da dificuldade de não se relacionar, e da agressividade, por exemplo, das próprias crianças, né? Então, nós temos culturalmente a forma de viver muito acolhedora e muito junto. E quando isso se perde, Jairo, seja na idade mais jovem, seja quando mais velho, isso se traduz com piora da qualidade de vida e certamente diminui a tua longevidade. Mas você acredita, Maísa, assim, mesmo que o brasileiro seja um povo acolhedor e amoroso, eu tenho a impressão de que nós somos também muito descuidados com os nossos idosos. Você compartilha dessa opinião? Compartilho sim, Natália. O que a gente tem, na verdade, são pessoas, para você ter ideia agora, a gente tem 40 milhões de idosos no Brasil, né? E a gente terá daqui 10 anos mais 10 milhões. É assustador, sabe, o que está acontecendo com o nosso país. Na verdade, é o que a gente sempre quis. Todo mundo sempre buscou longevidade. Eu costumo brincar assim, nossa, Napoleão Bonaparte teria adorado viver mais 20 anos. Tal. E é o que eu quero, é o que vocês querem. Mas isso precisa ter um certo sentido e precisa ter um entendimento cultural da população. O Brasil hoje ainda pensa que é um país da década de 70, em que o jovem era importante. Né? E nós temos hoje um exército de idosos que precisam trabalhar, e eles trabalham, como porteiro de prédios, né? Como às vezes nos restaurantes, que eu vejo muito.
Mas existe, Natália, o preconceito que se chama ageísmo, e ele é muito grande no Brasil, que é o preconceito contra o envelhecimento. Então você tem toda a razão. Embora a gente tenha crescido muito e a gente tenha envelhecido, a gente é hoje o 6º país mais velho do mundo, e a gente vem envelhecendo muito rápido, existe essa falta de informação. Então eu volto naquela questão anterior, que a gente precisa educar para envelhecer, mas quem? As crianças, que é para que a gente tenha culturalmente isso melhor. Sim. Legal, super, super importante isso que vocês estão falando. E você aí de casa, tá gostando do programa? Tem dúvidas, tem perguntas? Manda pra gente. É só lá no Instagram do Viva Bem, mandar a tua questão e a gente tenta colocar aqui no programa. E eu separei já aqui umas dúvidas que a gente recebeu. E a primeira para a Natália, depois temos um para a Maísa. Natália é o seguinte: Natália, estou espantado. Você continua com a mesma carinha de sempre. Qual é o seu segredo? Você tem aí alguma dica de como você cuida da sua aparência, das suas formas? Natália, se você me contar, eu posso prescrever aos meus pacientes. Eu acho que ao longo da vida, assim, eu fui aprendendo a cuidar do meu corpo, né, da minha saúde física, mental, espiritual. Então, eu procuro ter uma dinâmica de exercício, né, que não é muito radical, é uma coisa equilibrada, 2, 3 vezes na semana. Já fiz esporte, mas atualmente, quer dizer, até antes da pandemia eu estava fazendo academia mesmo, bem tradicional. E cuido da minha alimentação, tento não exagerar muito, às vezes também chuto balde, como pizza, adoro um McDonald's, olha aí o paladar infantil, o espírito jovem. Às vezes eu dou uma chutada de balde, mas geralmente durante a semana eu tento segurar, comer bastante legume, proteína e tal. O que mais que eu faço? Tem os meus creminhos que eu passo, mas não tem nada muito. Procuro cuidar da minha cabeça, do meu espírito, estar perto das pessoas que eu amo, ter um olhar positivo sobre a vida. E acho que é isso, não sei. Eu acho que para cada um, a gente é único, né? Então, para cada um funciona de um jeito. Você tem que descobrir a sua maneira de estar no mundo, de estar bem e de estar feliz, e eu acho que é essa fórmula. Quando você está feliz, você irradia luz e você passa isso para as pessoas de uma maneira leve, né? E talvez seja essa leveza que inspire uma certa jovialidade. Muito legal. Mas a pergunta para você é boa também. Olha, até agora a doutora falou dos segredos para a gente envelhecer bem e parecer mais jovem. E o que pode fazer a gente envelhecer mal e parecer mais velho do que a gente é? É cigarro, é álcool, é estresse, é sedentarismo? Que mais? E o relacionamento amoroso? Ajuda ou atrapalha? Os relacionamentos são sempre muito bem-vindos, mas tem pessoas que se desgastam muito com os relacionamentos, né? Então, os relacionamentos realmente dependem da intensidade, da qualidade. Mas é como a Natália disse agora, realmente vem de dentro isso, né? Bem como as doenças, né? A gente sabe que, claro, hábitos ruins como cigarro, obesidade, alimentação, ausência de atividade física, são situações que, sem dúvida nenhuma, acarretam no aparecimento das doenças que poderiam aparecer, mas o que a gente gostaria? Que a gente tivesse as doenças inerentes do envelhecimento, não aos 60, aos 80, 85 anos. Mas se a gente tiver os hábitos ruins, elas aparecerão mais cedo. E é ruim porque a gente não, às vezes a gente não tem um envelhecimento que causa a morte, né? Mas a gente fica 10, 20 anos doente. E vale muito a pena nessa pergunta falar sobre a genética. Às vezes as pessoas se apoiam, olha, meu avô foi muito longevo, meu pai foi longevo. Mas a ciência, na verdade, mostra que só 30% da genética conta para o nosso envelhecimento. Então, para responder a quem nos ouve, 70% é a gente que decide, é a gente que faz. E, mais uma vez, quando a gente precisa pensar nisso? Sempre. Desde sempre, para que a gente precisa ter bagagem, a gente precisa chegar aos 50 anos, 40 anos, com saúde para a gente transpor o envelhecimento que virá. Legal.
A juventude, assim, parecer mais jovem é uma coisa que acho que todo mundo, no fundo, quer um pouquinho, né? É bacana, as pessoas gostam de se sentir mais jovens, mas para algumas pessoas isso vira uma obsessão, né? Tem muita pressão, né, para essa questão da juventude, e para algumas pessoas pode virar uma verdadeira obsessão, essa busca, né, pela eterna fonte da juventude. Minha pergunta agora é a seguinte: vocês acham que essa pressão recai desigualmente, mais pesadamente sobre as mulheres do que sobre os homens? Quer dizer, parece que mudou um pouquinho, os homens estão mais preocupados, mas ainda é muito mais pressão sobre as mulheres. O que vocês acham disso? Vocês concordam? Eu acho, sem sombra de dúvidas. Na minha profissão, então, de uma maneira assim extraordinária, porque tem essa questão da beleza, né? A supervalorização da beleza, né? E eu acho que tem uma pressão externa e interna também das mulheres estarem sempre no auge e uma briga com o envelhecimento, né? Só que acontece uma coisa muito maluca, porque de repente você quer escalar uma atriz de 60, 70 anos e você não tem gente com cara de 70 anos. Todas as de 70 estão com cara de 50, 45. E é muito triste, porque tem uma beleza própria de cada idade, né? E tudo bem, você quer fazer sei lá, um laser, você quer tirar uma ruguinha, mas faz com moderação, né? Vai se cuidando para também é importante a autoestima, você se sentir bem, mas também não precisa. E aí fica todo mundo igual, umas bocas, uns queixos quadrados, aí as meninas viram todas do mesmo padrão, sabe? É um negócio muito esquisito. E eu acho que a gente tem que estar bastante atento a isso, né? Eu tô falando aqui do meu lugar, né? Da minha profissão, acho que a Maísa pode falar mais no geral, como saúde mesmo. Não, Natália, é isso mesmo, né? E o envelhecimento ele é diferente entre os sexos, né? Assim, as pessoas veem diferente. Por um lado, a mulher ela é mais apegada nessa estética das rugas, etc. Por exemplo, o envelhecimento ruim para o homem é atividade sexual. Os homens, quando envelhecem e têm alguma disfunção sexual, isso é realmente um grande problema, motivo, inclusive, para depressão, para piora física, né? É sempre um grande problema. Mas é muito isso mesmo, do quanto você aceita. E aí recai naquilo que a gente disse, que é o preconceito do envelhecimento. Quanto mais a gente entender, quanto mais a gente aceitar o envelhecimento, melhor ele será. Eu estava assistindo uma entrevista outro dia da Rita Lee, e a Rita falou assim, olha, eu já tive... Não, eu adoro. Eu já tive cabelo vermelho, azul, amarelo, mas agora eles são da cor da lua. Eu não vou mais pintar, né? Eu entendi que eu estou mais velha, vou gravar o disco se der, se não der eu não vou gravar. Mas é legal isso, né? Você se planejar, mas isso é um planejamento, Natália. Sabe, Jairo, é uma situação em que você nasce, cresce, entende essa maturidade e colhe os frutos dela, né? Que não é ruim. Por exemplo, eu li uma reportagem ontem da Erundina, que ela está com 84 anos e virando as noites, trabalhando, porque ela quer que as coisas sejam aprovadas. Então, uma situação é o envelhecimento, é a data que você tem no batismo. Então, olha, eu tenho 84 anos. Mas a outra é a função, é o quanto você parece. E aí, Natália, você não precisa ter plásticas para parecer 50 anos de vitalidade, mesmo que você tenha 80, né? Isso é super possível. E isso é cultural também. Mais uma vez, o Brasil ele é arraigado nessa estrutura de que você deve ser muito bem, que a tua pele deve ser perfeita, tal. Não tem pergunta melhor para eu fazer para vocês que aquela coisa, nossa, você já tem toda essa idade e não parece. Né? Isso é um preconceito, é um absurdo, isso que a gente ouve todos os dias, né? Total. É verdade. E é muito legal isso que vocês estão falando, né? É a forma como a gente lida e se relaciona com esse processo de envelhecimento. Assim, se você tem uma leitura, uma visão positiva, tranquila, bacana em relação a isso, eu acho que você envelhece muito melhor e você vai parecer naturalmente mais jovem. Mas eu estava falando da Erundina há uns meses atrás, quando eu estava em São Paulo, acho que ela frequenta a mesma padaria, naquele dia estava a mesma padaria que eu estava, né? E ela estava articulando alguma questão política, assim, estava uma mesa com umas 10, isso pré-pandemia, né?
estava numa mesa com umas 10 pessoas, estava um pouco a décima falando, pensando, articulando, e é isso, né? Ela tinha quase 84 anos e essa vitalidade, né? E esse parecer, né? Um jeito jovial, bacana, tranquilo de lidar com a vida, né? Eu acho isso... O propósito, né, Jairo? É você ter um propósito de vida, né? Essa coisa, eu vou me aposentar. Como que você vai se aposentar aos 60 anos, né? Isso não existe mais financeiramente, isso hoje é impossível, mas você não pode ficar 30 anos parado, gente. Então, é um propósito de vida. Isso também traduz jovialidade, né? Então, olha, eu vou me aposentar, mas eu tenho que ter um plano B. Então, eu tenho que continuar fazendo alguma coisa, né? Sou atriz, eu vou continuar sendo atriz, eu vou deixar de ser médica, mas o que eu vou fazer? E ela fez justamente isso. Ela tem a cada dia um propósito novo, falando dessa nossa querida, né? Porque para mim ela é um exemplo de luta realmente pela política do Brasil. Muito legal, muito legal. E olha só, o programa está quase chegando ao fim, mas antes a gente tem uma sessão chamada Confessionário. Nessa sessão, a atriz e a médica vão confessar para a gente pequenos pecados do seu dia a dia. Sabe aquela dica de saúde que elas estão carecas de recomendar para os amigos, para os pacientes, mas que do ponto de vista prático elas não seguem ou não conseguem seguir? Pois é, Natália começa. O meu é beber água. Pouca. Você bebe Eu bebo pouca. Eu sempre falo para mim, você tem que beber mais água, você tem que beber mais água. E eu não bebo o suficiente, eu sei o quanto é importante e eu esqueço. Eu não tenho tanto prazer em beber água, a não ser quando tá calor, tá no verão, e aí eu bebo por necessidade. Senão eu bebo um copo d'água de manhã, é uma dica boa que eu faço. A água com limão, gengibre e cúrcuma de manhã, eu tomo em jejum. Isso é ótimo, todo dia. Aí eu tomo esse copão, tomo um cafezinho, não sei o quê. Esqueço, gente. Tomo muito pouca água. Não façam isso. Não façam isso. Tomem água. Tomem muita água. E você, doutora? Olha, Jairo, o que eu tenho pecado, e realmente eu tenho pecado, é nessa aceleração de vida, sabe? A gente fala muito isso, que precisa ter regras de sono, de acordar, horário do almoço, horário de descanso, voltar cedo para casa, apesar de ter 2 filhos pequenos, e isso hoje me obriga, né, a fazer isso. Mas eu venho de uma cidade muito pequena aqui do interior do estado de São Paulo, e que meus pais fizeram isso uma vida toda. Então eles tinham horário do almoço. Sabe aquela coisa assim, aquela coisa estranha de você almoçar e não ver uma mensagem? É um caso estranho isso. Não, olha, eu tô almoçando, mas eu posso falar. Então, é isso que eu acho que eu tenho pecado, de não ter tido, ao longo dos últimos anos, esse hábito saudável que é realmente necessário para desacelerar. Eu vejo que a gente tem estado muito eloquente, a pandemia parece que piorou isso, né? Parecia que ia acalmar de alguma forma, para mim realmente foi pior. Então, esse é meu pecado. Eu acho que calma, e as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência sobre isso. Muito legal. Natália, super, super, super obrigado pela tua participação. Maísa, muito, muito, muito obrigado também por você ter participado com a gente. Queria agradecer muito esse papo, foi muito bacana. E você que está aí nos assistindo, espero que você tenha gostado. E amanhã a gente volta falando de vitalidade. É isso aí, Conexão Viva Bem. Qual?